Bem, boa tarde a todos. Passada uma semana, desde o início das nossas apresentações diárias, também do ponto de situação da evolução do surto pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores, aqui nos encontramos novamente. Relativamente a ontem, conforme havia transmitido dos 38 casos suspeitos, feito o ponto de situação até ao momento, 29 deles tiveram um resultado negativo, 20 da Ilha de São Miguel, 4 da Ilha do Faial, 3 da Ilha Terceira, 1 da Ilha do Pico e 1 da Ilha de Santa Maria. Este resultado negativo da Ilha do Pico tem especial significado, digamos assim, que eu irei transmitir depois também daqui a pouco o porquê. Destes 38, como estava a dizer, 29 então tiveram um resultado negativo, 2 tiveram um resultado positivo, 1 de São Miguel e outro da Ilha Terceira, e 7 deles ainda aguardam tanto colheitas como resultados. Neste caso, destes 7, 6 aguardam colheita da Ilha de São Miguel e 1 aguarda resultado também proveniente da Ilha de São Miguel. A partir de hoje, nós entretanto iremos fazer aqui um ponto de situação, de certa forma um pouco diferente daquilo que tem vindo a ser habitual. Nós fazíamos, entanto, o ponto de situação sempre relativo às 13 horas do próprio dia, como devem compreender, entanto agora também com o avolumar de situações, tanto de casos suspeitos como de casos positivos, para também, em termos operacionais, podermos fazer um levantamento o mais rigoroso possível e também com o devido tempo para todos os profissionais que estão a colaborar connosco neste âmbito também poderem processar esses resultados. Iremos fazê-lo até à meia-noite, digamos assim, do próprio dia. Portanto, hoje, ponto de situação hoje, contando desde das 13 horas de ontem até à meia-noite, tivemos mais 20 casos suspeitos. Destes 20 casos suspeitos, 5 deles positivos da Ilha de São Jorge, 2 negativos da Ilha de São Miguel, 12 aguardam colheita, neste caso 11 de São Miguel e 1 da Ilha Terceira, e depois 1 aguarda ainda resultado da Ilha do Pico. Portanto, neste momento nós temos 20 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Naquilo que diz respeito às vigilâncias ativas, temos neste momento 1.763 pessoas em vigilância ativa por parte das delegações de saúde. Neste caso, das 1.763, 686 provenientes de encaminhamentos da linha de saúde Açores. Destes 1.763, 1.077 são, como eu tenho vindo a apresentar, também fruto do trabalho de campo também das delegações de saúde e outras sinalizações também que nos chegam. Neste caso, 718 pessoas da Ilha de São Miguel, 50 da Ilha de São Jorge, 114 da Ilha Terceira, 61 da Ilha das Flores, 23 da Ilha do Faial, 58 da Ilha Graciosa, 19 da Ilha do Pico, 31 da Ilha de Santa Maria e 3 da Ilha do Corvo. Portanto, para termos ao fim e ao cabo aqui uma percepção também do trabalho das delegações de saúde naquilo que diz respeito às vigilâncias não ainda de casos suspeitos, mas de pessoas que apresentam critérios epidemiológicos e, portanto, como tal, estão diariamente a ser vigiadas. Relativamente aos casos positivos, temos então, portanto, 11 neste momento na região autónoma dos Açores, mais 7 a juntar aos 4 que já tínhamos ontem. Destes 7, como eu tive a oportunidade de dizer, 5 deles são provenientes da Ilha de São Jorge. Nós, entretanto, o segundo caso positivo na região foi precisamente um utente da Ilha de São Jorge, que faz parte deste mesmo grupo, ou seja, o trabalho que nós fizemos desde a chegada deste grupo, que viajou em conjunto para o exterior da região, foi quando chegaram à região, foram colocados em quarentena. De imediato também foi colocada e aplicada a vigilância ativa também por parte da Delegação de Saúde, e nesse âmbito, um deles, entanto, quando apresentou sinais e sintomas de infecção respiratória, foi identificado como caso suspeito, feito o diagnóstico laboratorial que se revelou positivo. Foi este o segundo caso positivo na região. De qualquer dos modos, entretanto, como viajaram todos em conjunto, tanto este grupo como os passageiros também que viajaram na aeronave também com este caso positivo, foram colocados e mantidos na mesma vigilância ativa. Nesta sequência, como entretanto era um grupo de 8, 7 entretanto regressaram à região, um outro caso positivo ficou no continente. Nós entretanto também fizemos depois também este acompanhamento destas situações e por essa via chegámos ao fim e ao cabo aqui também a estes 5 que se juntaram ao quarto caso positivo também que é de São Jorge,
e que nós, entretanto, ontem, quando foi transportado para a Ilha Terceira, para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, nós procedemos à recolha da amostra biológica por parte dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge, já no sentido de que seria expectável de que, entretanto, este grupo, tendo viajado em conjunto e estando de forma próxima durante vários dias, era expectável que, entretanto, todos eles também pudessem estar infectados. Isso acabou por se revelar de forma positiva, através da análise laboratorial que foi feita, e, portanto, todos os casos neste momento que existem em São Jorge são do mesmo grupo que esteve de forma próxima durante vários dias a viajar em conjunto. Portanto, não há aqui neste momento transmissão local, e há aqui um aspecto importante e que vai ao encontro daquilo que eu disse anteriormente no início, que é o caso negativo que nós tivemos da Ilha do Pico, e é especial porque precisamente este caso que se tornou suspeito na Ilha do Pico tinha viajado na mesma aeronave que estes 8 passageiros, ou estes 7 neste caso, que então regressaram do grupo de 8 à região. Portanto, verificou-se que um passageiro da mesma aeronave não está infectado. Portanto, é um aspecto bastante positivo que, entanto, importa dar nota. Portanto, os positivos que temos neste momento, na caso concreto da Ilha de São Jorge, são apenas e só relativos ao grupo que viajou para o exterior da região. De qualquer das formas, como eu tinha dito, este grupo ficou de quarentena. Nós, entretanto, em conjunto com a Ligação de Saúde, também estamos a fazer os contactos e a identificação também dos contactos próximos para com estes elementos. Estão também a cumprir este período de quarentena e irão ficar também em vigilância ativa. Qualquer um deles, por via também de apresentarem a sua condição clínica também estável, irão ficar em hospitalização domiciliária, sendo vigiados também diariamente. Este é um aspecto importante que, entanto, depois também queria transmitir, tal como, entanto, havia transmitido também em situações anteriores. Nós, ao longo de toda a preparação do plano de contingência também para fazer face a este surto de infecção pelo coronavírus, fomos fazendo e fomos colocando em prontidão diferentes níveis de alerta e de resposta para dar a este surto. Neste sentido, conforme já tive a oportunidade também de transmitir em outras ocasiões, definimos, entanto, os centros de referência. Na fase inicial eram os 3 centros no continente, o Hospital de São João, o Hospital de Correia Cabral e o Hospital de Dona Estefânia. Depois passámos, consoante, entanto, o surto também foi evoluindo para o Hospital de referência aqui na região, o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, mas com os 2 hospitais também do Divino Espírito Santo e o Hospital da Horta, bem como as unidades de saúde, digamos aqui, de retaguarda, também para dar o apoio consoante fosse necessário. Paralelamente a isso, ainda uma outra linha, digamos assim, vem neste âmbito agora e que nós vamos ativar, que é precisamente a questão da hospitalização domiciliária. Para este efeito, nós, entretanto, irá ser constituída também uma equipa de internistas, neste caso de médicos de medicina interna, especialistas em medicina interna, que irão, a par de uma equipa também de enfermeiros, fazer este acompanhamento diário da evolução clínica também destes utentes, que, perante eventuais sinais também de infecção respiratória, tosse, febre, dificuldade respiratória, depois também estarão em articulação com a equipa de médicos reguladores também da Proteção Civil, no sentido depois de decidir a sua eventual transferência para uma unidade diferenciada. Portanto, para além do centro do Hospital de Referência, também dos hospitais de segunda linha, das unidades de saúde, estamos neste momento também já neste instante, já a constituir também esta equipa também de acompanhamento e de coordenação da hospitalização domiciliária, também para dar a resposta também a estes casos. Naquilo que diz respeito, entanto, aos casos positivos, nós temos estes 4 internados, então, em 2 unidades hospitalares da região, neste caso 3 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e 1 no Hospital da Horta, e iremos ter então agora estes 7 em hospitalização domiciliária. Para além dos de São Jorge, importa depois também dar nota também dos outros 2 casos positivos também que foram detectados, neste caso da Ilha Terceira e da Ilha de São Miguel, também eles numa situação clínica estável e que, portanto, irão também permanecer em hospitalização domiciliária e com vigilância diária também por parte dos nossos profissionais de saúde. Portanto, qualquer um deles, também os que estão internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e no Hospital da Horta, encontram-se também clinicamente estáveis, portanto, estão a cumprir também o seu período de tratamento e também de isolamento, e, tanto para esse efeito, nós contamos também que, no espaço também de algum tempo, atendendo à data de ocorrência também do primeiro caso positivo na região, também possamos ter boas informações relativamente também à evolução da sua condição clínica. Mais que vos posso dizer, estamos também em articulação
com os diferentes profissionais de saúde e com as próprias unidades de saúde da região, já preparar também uma próxima fase, digamos assim, da evolução do surto na região, naquilo que diz respeito à assistência ao doente crítico, ou seja, atendendo a que temos as 3 unidades hospitalares da região com unidades de cuidados intensivos, iremos também, a breve trecho, constituir também uma equipa de coordenação também dessas 3 unidades, para que depois o atendimento, já numa fase posterior, só para dar nota precisamente disso, que estamos sempre a tentar estar não um passo, mas mais do que um passo à frente da evolução do surto, de maneira que, entanto, tenhamos a devida prontidão para dar resposta às necessidades. E atendendo a que possivelmente irão surgir também situações de doentes críticos infectados pelo Covid-19, iremos também já começar a preparar também essa linha de atendimento para que possamos dar a melhor resposta depois perante essas situações. Para já era isto que, no entanto, eu vos tinha também para transmitir. Deixaria agora aqui um espaço também para vocês poderem colocar questões e, eventualmente, eu poder responder. Temos uma pergunta do outro órgão de comunicação social. Todos eles, ao fim e ao cabo, importa dar nota disso, fez bem colocar essa questão, porque não temos neste momento na região transmissão local. Ou seja, a nível também do próprio alerta e resposta que nós temos neste momento na região, apesar de toda esta evolução que eu vos estou a dar nota, no caso da constituição de uma equipa também de coordenação da hospitalização domiciliar e já numa próxima fase também do atendimento ao doente crítico, nós estamos neste momento, em termos de fases, digamos assim, do surto, da evolução do surto aqui na região, ainda numa fase de contenção. Ou seja, não temos transmissão local. Temos sim, no caso da Ilha de São Miguel, no caso da pessoa que se encontra infectada pelo novo coronavírus, que contactou com uma pessoa infectada que se encontra no continente. E, portanto, foi por via dessa articulação, como eu tenho vindo sempre a dizer, de forma próxima, que temos tido, tanto com a Direção-Geral da Saúde, com o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, bem como também as entidades, nomeadamente o IAS Saúde, também na Região Autónoma da Madeira, esta articulação e esta rede, digamos, este sistema de saúde pública a nível nacional, é que nos permitiu que esse caso identificado e diagnosticado no continente, também na região norte, fosse reportado à região autónoma dos Açores, até através da Direção Regional da Saúde, e por essa via fizemos também o rastreio epidemiológico de todos os contactos próximos com esse caso positivo que se encontra na região norte, e por essa via que chegámos também a este caso positivo. Este caso positivo já tinha sido detectado, já tinha sido sinalizado, já tinha também sido dada a indicação para ele permanecer em quarentena. Portanto, por essa via conseguimos restringir também a sua interação social e por essa via minimizar a disseminação e a propagação também do vírus aqui na região, nomeadamente neste caso concreto da Ilha de São Miguel. Mas importa dar nota disso, não temos ainda transmissão local na região autónoma dos Açores. Sr. Diretor Regional, desculpe lá, Sr. Diretor Regional. Se me permitem, entretanto, começamos depois a entrar, digamos, numa maior profundidade também dos casos. Já tenho dado nota também disso em outras ocasiões. Vivemos numa região relativamente pequena, apesar de toda a sua dispersão geográfica e arquipelágica, mas eu, se me permitem, não gostaria de incidir, digamos assim, sobre propriamente os concelhos em maior profundidade para que, enfim, deixemos aqui alguma margem também para a individualidade também de cada um dos casos e dar-lhes alguma privacidade, porque senão depois também começa aqui um trabalho detetivo também da parte da comunicação social e que eventualmente também poderão chegar ao fim e ao cabo também à identificação também dos casos positivos. Portanto, se me permitem essa reserva, em nome das pessoas que estão, digamos aqui, sobre os holofotes também das câmaras, eu gostaria de deixar essa reserva pessoal. Foi por isso, aliás, que a Autoridade Regional de Saúde deixou de comunicar todo o percurso feito por estas pessoas agora internacionais? Sim, isto tem vindo a ser evolutivo. Conforme tenho tido a oportunidade de transmitir, todos nós a nível regional e a nível nacional estamos a encetar medidas sempre adaptadas à evolução do surto. No início na região, quando nós tivemos, neste caso até o primeiro caso e os primeiros casos suspeitos, nós tivemos, entanto, aqui que encetar contactos, nomeadamente com as companhias aéreas, para nos providenciarem depois também a listagem dos passageiros que vinham em determinados voos para nós fazermos este rastreio dos contactos próximos com os casos suspeitos ou com os casos depois positivos. E nesse sentido, para atuarmos logo no imediato, não tendo a listagem de passageiros, nomeadamente nos primeiros casos, nós fizemos o alerta que foi público, através do nosso comunicado, a identificar o número do voo e a origem e o destino, de maneira que, entanto, as pessoas, depois também, eventuais passageiros que pudessem ter vindo também a bordo dessas aeronaves,
contactassem a linha de saúde Açores para que, entanto, se identificassem e fossem sinalizados para as delegações de saúde para depois procederem também à vigilância ativa também desses casos. Com o passar do tempo, adquirimos aqui também uma maior proximidade com as companhias aéreas, que nos têm sido bastante solícitas também em dar resposta a todos os pedidos que temos feito também no levantamento dos passageiros de determinado voo e, portanto, por essa via optámos por deixar de comunicar o número dos voos, a origem e destino, seja das embarcações também quando é por via marítima, de forma a tentarmos também acautelar aqui alguma privacidade também dos casos. Sr. Diretor-Geral, estamos em direto para a RTP Açores. Queria-lhe fazer 2 ou 3 perguntas. Uma primeira em relação à situação de São Jorge. São 7 já casos conhecidos, 7 dentro do mesmo grupo. Ontem disse que houve pessoas que ficaram de quarentena e respeitaram este facto. Houve outras que não o fizeram, que foram até indicadas, foi-lhes indicado o caminho para casa para não andarem na via pública. Teme que esta situação de São Jorge se descontrole, entre aspas, e que o aparecimento e que o contágio local comece a aparecer em São Jorge? Eu posso-vos dizer que, entanto, não tenho esse receio, porque daquilo que, entanto, também foi a transmissão da informação por parte da Delegação de Saúde, efetivamente houve um caso pontual em que, entanto, houve um dos acompanhantes, digamos assim, de um dos casos que eram suspeitos e que, entanto, agora se tornou positivo, que terá circulado, digamos assim, pela via pública e, portanto, frequentado alguns espaços públicos na ilha. Mas dada depois também a brevidade também do contacto e também do próprio contacto dessa pessoa com diferentes contactos próximos, que também já foram identificados também pela Delegação de Saúde, não creio, digamos, que terá existido o tempo suficiente para que se possa pensar numa disseminação a larga escala pela ilha, que possa dessa forma preocupar-nos em demasia. Preocupa-nos efetivamente, mas não posso dizer que receemos uma disseminação descontrolada em São Jorge. E é esse o trabalho que a Delegação de Saúde está a fazer também neste momento e os próprios profissionais de saúde também no âmbito daquilo que é a colheita de amostras biológicas também para detectarmos precocemente eventuais casos positivos também que possam existir neste momento na ilha, e isto está a ser feito. A Delegação de Saúde identificou os contactos próximos deste grupo e que, entretanto, depois também contactaram tanto com os casos suspeitos como com os agora casos positivos e, portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar agora neste momento, tal como fizemos ontem, porque, como eu disse há pouco, as colheitas de amostras biológicas que foram feitas a estas 7 pessoas, ou neste caso a estas 5 que agora foram diagnosticadas como positivamente infectadas pelo novo coronavírus, foram feitas, não que eles tivessem passado, digamos assim, a casos suspeitos, ou seja, não apresentavam sinais ou sintomas, já o fizemos proativamente, porque sabíamos que tinham estado de forma próxima e durante um largo espaço de tempo com o primeiro caso positivo e, portanto, achámos por bem logo atuar proativamente e fazer esse diagnóstico. E, portanto, iremos fazê-lo da mesma forma, dentro daqueles que sejam os contactos próximos também com estes casos agora positivos, de forma a que, entanto, façamos a contenção da forma mais eficaz e eficiente possível. Em relação à Ponta Delgada e a São Miguel, têm-se acumulado algumas análises e alguma espera das análises de casos suspeitos que poderão ser positivos ou negativos. Em relação a este laboratório de Ponta Delgada, está a funcionar, vai começar a funcionar e se há ou não alguma falta de material para que as coisas arranquem definitivamente? Eu peço desculpa, mas então relativamente àquilo que afirmou para formular a sua questão, não corresponde à verdade, porque até se vocês repararem, e por isso é que nós até fazemos questão disso, de fazer o report, digamos, o ponto de situação relativo ao dia anterior. E se vocês repararem, entretanto, daqueles que eu fiz o report relativamente ao dia anterior, o tempo de espera esgota-se no espaço praticamente de 24 horas. Portanto, não é verdade que efetivamente as pessoas estão a acumular um tempo de espera para ter a resposta a nível laboratorial. Ela está a ser dada no espaço de 24 horas, tem, ao fim e ao cabo, entanto, aqui, desde o momento da colheita, atenção, poderá haver algum tempo, entanto, de espera para a realização da colheita. Mas importa, e também já disse isso também anteriormente, nós estamos a falar de casos emergentes. Portanto, todas as equipas, e eu já dei nota disso também, importa valorizar também todo o trabalho que tem sido feito, como eu disse anteriormente, por parte das equipas dos cuidados de saúde primários, que estão a fazer um trabalho que não era o seu habitual anteriormente e, portanto, rapidamente se adaptaram
a vestir e a despir equipamento de proteção individual, a proceder a colheita de amostras biológicas por uma via que não é habitual para eles, nomeadamente a via nasofaríngea, e, portanto, estão a dar a resposta dentro do máximo que entanto conseguem. Eventualmente, alguma espera que possa existir para a colheita da amostra biológica, não considero que, entanto, seja desproporcional, nem seja preocupante ao fim e ao cabo, porque, entanto, não temos nenhuma situação emergente ou urgente de colheita e de análise laboratorial no âmbito aqui da infecção, da possível infecção pelo novo coronavírus. Uma questão, precisamente, sobre os testes. Nós já conversamos sobre isto. Os testes são realizados, portanto, a casos, contactos próximos de doentes infectados, às vezes em vigilância, e eu perguntava se não fará sentido, ou se a região não estará a pensar em mudar esta estratégia, porque nós sabemos que muitos destes infectados às vezes não demonstram sintomatologia. Esta estratégia poderá haver mudar? Já mudou, foi aquilo que eu mesmo até disse, ou seja, ontem aquilo que fizemos foi precisamente já nessa visão proativa de fazermos a colheita da amostra biológica para pessoas que não tinham sintomas. Ou seja, o que diferencia aqui depois a nossa forma de atuação é o conhecimento que nós temos do momento e dos casos. Não vamos estar a fazer colheitas de amostras biológicas e análise e processamento laboratorial ad hoc sem qualquer tipo de suporte metodológico, digamos assim, que nos diga que, entanto, aquilo efetivamente é uma necessidade. O contrário é relativamente àquilo que aconteceu ontem, ou seja, nós sabíamos que dentro do grupo que estava em São Jorge, que desencadeou um primeiro caso positivo, depois desencadeou um segundo caso positivo, tudo nos levava a crer, e que se corroborou, digamos assim, agora com estes resultados das análises, de que todo aquele grupo que viajou em conjunto estaria possivelmente infectado, e portanto não ficámos a aguardar que as pessoas agravassem a sua condição clínica, ou seja, que começassem a apresentar sinais ou sintomas de infecção respiratória, e fomos logo fazer a recolha da amostra biológica através dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde da Ilha de São Jorge, e que se revelou positiva. E portanto, tudo aquilo que, entanto, nós fazemos em termos de atuação é consoante aquilo que é o conhecimento que nós temos da realidade, do contexto e do momento e do caso, da situação em apreço. Porque se perdermos, digamos assim, esse fio à meada, acabamos por, entanto, ter uma atuação desproporcionada, eventualmente poderemos até gastar recursos, sejam eles em termos materiais, seja mesmo até os recursos humanos, que, entanto, depois também são alocados para tarefas que acabam depois por ser contraproducentes e completamente ineficazes e ineficientes. Portanto, estamos a atuar tendo por base, ao fim e ao cabo, a informação fidedigna e que nos permita ter um suporte sustentado para que a intervenção depois que nós vamos ter seja a mais eficaz e eficiente. Isso comprova-se com aquilo que nós fizemos ontem, ou seja, sabíamos que aquelas pessoas muito provavelmente estavam infectadas, não ficámos à espera, atuámos, confirmámos ao fim e ao cabo, entanto, a nossa hipótese e, portanto, agora estamos a atuar em conformidade. Só uma questão em relação ao laboratório, para também, de Ponta Delgada, para esclarecer isso de vez. Em relação ao facto de estar ou não a trabalhar, neste momento estão a fazer análises em Ponta Delgada ou ainda não? O laboratório, a unidade genética do Hospital de Vinhos Fritos de Ponta Delgada está a funcionar. Agora, no caso concreto para o Covid-19, conforme já tive a oportunidade de dizer, neste momento o laboratório da Ilha Terceira está a funcionar, está a dar essa resposta efetiva e, portanto, não temos qualquer tipo de problema com a resposta neste momento que está a ser dada. Portanto, a questão da análise laboratorial é uma não questão neste momento na região. Portanto, não necessitamos de mais recursos. Estamos, sim, a trabalhar também para ter mais recursos, nomeadamente maior capacidade diagnóstica a nível laboratorial, mas já a pensar numa fase muito mais além, digamos assim, da evolução do surto. Relativamente até mesmo às análises laboratoriais, deixem-me dar-vos nota também disso, de que, tendo já os primeiros 5 casos negativos validados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a unidade laboratorial aqui da Ilha Terceira adquiriu autonomia completa, entanto, para processar todas as amostras e que venham a ter resultado negativo não precisam de confirmação posterior e, neste caso, com o número de casos positivos também que nós temos aqui, após esta confirmação, esta validação, digamos, do 5º caso positivo aqui na região, todos os outros, entanto, não carecem depois de posterior validação pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Portanto, a partir de amanhã, digamos assim, ou de terça-feira, dependendo da validação, do tempo de validação também do Ricardo Jorge, neste momento a região autónoma dos Açores está completamente autónoma para fazer a análise laboratorial. Em relação a 2 casos concretos, um tem a ver com um hotel que creio que ontem à noite foi selado, digamos assim, em Ponta Delgada.
Não sei se há gente lá dentro ou não, queria saber qual é o ponto da situação em relação a esta unidade hoteleira e também em relação a 15 passageiros que devem chegar em breve à região. Creio que até a Autoridade de Saúde já anda a tentar contatá-los, que vêm de um cruzeiro onde também se verificaram alguns casos positivos. Queria saber se já sinalizaram estes passageiros ou ainda não. Sim, respondendo a duas questões diferentes, relativamente à unidade hoteleira que se encontra neste momento com confinamento obrigatório, o mesmo foi feito indo ao encontro daquilo que eu já tinha transmitido anteriormente, não é? Ou seja, dependendo do caso ou das situações que nós tivermos em mãos, poderemos proceder ao isolamento de uma localidade ou mesmo até de um espaço. E neste caso o que aconteceu com o Hotel Vivo foi precisamente essa situação. O mesmo foi feito o confinamento, atendendo a que nós estabelecemos aqui uma ligação depois também com alguns dos casos suspeitos, e neste caso até com o caso positivo que nós temos neste momento na região. E portanto, por essa via, até depois a recolha da amostra biológica, que entanto já foi processada e já se encontra a caminho aqui da unidade laboratorial, depois preventivamente colocámos essa unidade em contenção para que, entanto, saibamos o resultado final a nível laboratorial para depois procedermos também a conformidade. Portanto, aquilo que foi feito foi um isolamento, um confinamento obrigatório até acabar o esclarecimento ao fim e ao cabo da situação. Relativamente à segunda questão que colocou, que tem a ver com passageiros que serão provenientes também ou que terão tido contacto com 3 casos infectados neste momento na Austrália. É para termos uma percepção da dimensão, digamos assim, do problema e efetivamente da pandemia. As autoridades de saúde australianas contactaram com as autoridades de saúde ao nível do continente, que por sua vez entraram em contato connosco, no sentido da identificação que foi feita e da sinalização posterior de casos próximos que terão estado com 3 casos positivos que foram identificados na Austrália. Nesse sentido, temos estado em articulação também com as autoridades de saúde ao nível do continente, de modo a que, entanto, estas pessoas sejam também sinalizadas e identificadas a montante e consigamos, digamos assim, também evitar a sua deslocação para a região autónoma dos Açores. Portanto, esse trabalho já foi feito, está a ser feito e, portanto, acredito que, entanto, terá um bom desfecho. Uma questão, entretanto, sobre os lares de idosos. Nós sabemos que no continente estão a ser levantadas algumas questões preocupantes, nomeadamente em Vila Nova de Famalicão, portanto, com utentes e funcionários infectados. Na região, o que é que está preparado para esses lares? Para os lares de idosos? Há medidas específicas? Sim, entretanto, as estruturas residenciais para idosos também já elaboraram, nomeadamente, os seus planos de contingência, como tenho vindo a oportunidade de transmitir. Iniciámos também já há bastantes semanas toda a fase de preparação e de contenção para a evolução do surto aqui na região. E, portanto, as estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integradas também tiveram a oportunidade de elaborar atempadamente os seus planos de contingência, portanto já estarão, de certa forma, a antever a eventual situação que possa acontecer dentro das suas organizações também sobre como atuar. Irão atuar também em colaboração connosco, mas importa dar nota que, entanto, nós estamos numa fase completamente diferente do que se passa no território continental. E há aqui 2 situações que são perfeitamente diferentes e notórias, importa também dar nota disso, dos diferentes momentos que se vivem em território continental e aqui na região autónoma dos Açores. 2 deles são bastante exemplificativos, é o caso dos lares de idosos, em que, entanto, também novas admissões são submetidas a testes também de diagnóstico laboratorial. Neste caso, na região, não há necessidade nenhuma disso neste momento, porque não temos transmissão local, como eu acabei de dizer há pouco. Portanto, no continente, qualquer um, neste momento, pode ser suspeito. E nesse sentido é que nós, como eu disse também já nos dias anteriores, é que a definição de caso suspeito na região foi bastante mais alargada do que é no continente, precisamente para antever também a cidadãos que provêm do território continental, e, portanto, as medidas que estão a ser aplicadas lá já estão a ser muito mais restritivas do que as nossas devem ser. Portanto, aqui na região não iremos ter, para já neste momento, essa necessidade. Há outro aspecto que também tem a ver e que às vezes também pode colocar alguma confusão também, nomeadamente nos profissionais de saúde, mas também temos feito esse esclarecimento, que é a questão da quarentena. Neste momento, o território continental, face à evolução do surto que está a viver, inevitavelmente não consegue colocar profissionais de saúde em período de quarentena. Portanto, eles, mesmo que eventualmente possam
ser suspeitos, digamos assim, ou ter critérios epidemiológicos, irão trabalhar, porque neste momento todas as mãos serão poucas para fazer face às necessidades. Na região, nós estamos ainda numa fase bastante acima, digamos assim, não estamos tão abaixo ao nível do nível da alerta e da resposta, portanto, estamos a preservar os nossos profissionais de saúde, colocando alguns deles que, entanto, chegaram à região em período de quarentena, que estão quase também a terminar e, portanto, estarão apostos para entrar em ação e render, digamos assim, aqueles que agora, neste momento, estão nos serviços, e, portanto, estamos a preservá-los de maneira que, entanto, tenhamos essa reserva estratégica também de profissionais de saúde também para que possam atuar quando for necessário. O continente, neste momento, está numa fase completamente diferente e, portanto, está numa fase de mitigação e, portanto, as medidas que estão a adotar lá não se podem replicar ipsis verbis aqui na região. Por falar em quarentena e como também nos chegam algumas dúvidas, visto que agora há a quarentena obrigatória em São Miguel e também não há os voos de ligação diretos para as outras ilhas, os passageiros que estão em quarentena Uma questão em pergunta em relação à quarentena obrigatória. Proceder para ir para a sua zona de residência. Essa também é uma boa questão Se e poderão ou não até ainda regressar bem que a coloca, porque, à sua zona de residência, que está conforme foi dado deslocado nota nos também no Açores. comunicado do Governo Regional, no passado dia 19, houve a suspensão também das ligações aéreas e das ligações marítimas também interilhas na região e também para o exterior. Nesse sentido, tanto o transporte de carga como depois também o transporte de passageiros ficou de certa forma restrito, e naquilo que diz respeito ao transporte de passageiros, entanto, para que o mesmo se proceda, é necessário depois também uma autorização também da Autoridade de Saúde Regional e, portanto, estamos neste momento também a concluir um procedimento, uma orientação que irá ser também tornada pública, também para que as pessoas agora possam saber como proceder para estabelecerem as suas ligações aéreas ou marítimas, também para dar resposta às suas necessidades. É claro que, entanto, a circulação vai ficar bastante restrita, atendendo, entanto, ao problema de saúde pública que nós temos neste momento em mãos, e, portanto, só irão ser autorizadas deslocações por via aérea ou via marítima, aquelas que sejam estritamente necessárias, ou por problemas de saúde, ou para a deslocação também de forças e agentes de segurança, ou mesmo até também para aqueles que operam as próprias máquinas, neste caso sejam as aeronaves ou sejam as embarcações. Mas isto durante o dia de hoje também irá ficar concluído para que, entanto, também a próxima semana possa-se iniciar também com a devida orientação sobre como proceder relativamente a essas situações. Em relação ao hotel em Ponta Delgada, quantas pessoas estão no hotel e até quando é que vão ficar? Elas irão ficar, entretanto, elas neste momento nós temos, e o número concreto não consigo também precisar neste momento, porque temos pessoas que estavam hospedadas e temos depois também pessoas os próprios trabalhadores do hotel, e que irão ficar, como eu disse há pouco, até temos o resultado das análises laboratoriais também que irão ser feitas durante o dia de hoje após a recolha de amostras biológicas que, entanto, já se processou. Mas não tem o número de pessoas que não se sabe ou ainda não se Não lhe sabe? consigo precisar agora neste momento, nós já o levantámos, agora neste momento não lhe consigo precisar o número de pessoas que estão hospedadas e o número também de funcionários.